Visitar as igrejas do Centro Histórico do Rio de Janeiro é sempre uma experiência de surpresa e encantamento. Em primeiro lugar, a surpresa, porque os exteriores, geralmente despojados, não deixam prever a riqueza e opulência decorativa dos interiores. Em segundo lugar, o encantamento, pela beleza desses ambientes nos quais nada foi deixado ao acaso. Talha dourada, pinturas e imagens estão harmoniosamente integradas e concorrem para o mesmo objetivo, de maravilhar os sentidos, típico dos estilos barroco e rococó. Entretanto, se a sensação de maravilha é a mesma para os dois estilos, uma observação mais apurada possibilita a percepção de suas diferenças, como já pode ser constatado comparando o interior barroco do Mosteiro de São Bento, integralmente dourado, com o requinte rococó da Igreja do Carmo da antiga Sé, muito mais leve e com fundos claros. O barroco religioso foi elaborado em Roma em princípios do século XVII, e seu monumento mais significativo é a Basílica de São Pedro, ainda hoje sede do catolicismo universal. Suas características mais evidentes são as formas grandiosas das construções e a ornamentação abundante, com revestimentos integrais de mármores coloridos e bronze dourado, que são os materiais típicos da Itália. No cruzamento das naves longitudinal e transversal, um colossal baldaquino, obra do escultor Gian Lorenzo Bernini, assinala o local do túmulo do primeiro Papa, São Pedro. Suas famosas colunas torsas serviram de modelo para os altares barrocos dos demais países da Europa e Américas. A mensagem subjacente nestas construções suntuosas é a do poder da Igreja Católica triunfante, que vencera os protestantes na Europa e tivera sua fé reconhecida em escala planetária nos outros 3 continentes, a América, a Ásia e a África. O tema do triunfo da Igreja nos 4 continentes foi, aliás, representado com frequência nos tetos das igrejas barrocas, a partir da famosa pintura do jesuíta Andrea Pozzo, no teto da igreja de Santo Inácio, em Roma. O rococó foi criado na França no século XVIII, na época do reinado de Luís XV, razão pela qual também é chamado de estilo Luís XV. Exportado para outros países europeus, foi muito popular na Baviera, onde foi adaptado à arquitetura religiosa. Muito mais leves e claras do que as barrocas, as igrejas do rococó germânico refletem algo do espírito do iluminismo, com uma concepção mais serena e otimista da fé cristã, ao ponto do barroco que enfatizava seus aspectos dramáticos. O ideal de felicidade terrena é manifesto em suas elegantes decorações, nas quais os revestimentos integrais usuais no barroco são agora alternados com espaços vazios pintados de branco e tonalidades suaves, sobre as quais se destacam os ornatos dourados. Por esta razão, as ambientações do rococó religioso
dão a impressão de salões de festa, aspecto que no Brasil é particularmente evidente na antiga capital dos vice-reis, o Rio de Janeiro. Tradicionalmente aberta à incorporação de novidades, a cidade do Rio de Janeiro foi a primeira no Brasil a assimilar tanto o Barroco quanto o Rococó, praticamente na mesma época em que estes estilos chegaram a Portugal. Pertencem à primeira fase do Barroco, os magníficos conjuntos de talha dourada do Convento de Santo Antônio e do Mosteiro de São Bento, ambos datados do período entre 1700 e 1730. O mais espetacular exemplo é o da Capela-Mor do Convento de Santo Antônio, que não sofreu modificações posteriores. A parede do fundo é inteiramente ocupada pelo retábulo de colunas torsas, interligadas por arcadas do mesmo desenho. O espaço central é ocupado pelo trono com degraus decrescentes, destinado a servir de suporte à imagem do santo padroeiro Santo Antônio, importada de Portugal. Os retábulos laterais são do mesmo modelo e seus santos titulares são Nossa Senhora da Conceição, à esquerda, e São Francisco de Assis, à direita. A segunda fase do Barroco é chamada, em Portugal e no Brasil, de estilo Dom João V, por ter vigorado no período do reinado deste rei, entre 1725 e 1755 aproximadamente. A principal novidade são as colunas torsas, inspiradas no modelo italiano do famoso baldaquino de Bernini no Vaticano. Outras influências do barroco italiano são os dosséis, as esculturas de grande porte integradas à talha e as pinturas em perspectivas ilusionistas, recobrindo amplos forros abobadados em tabuado corrido, segundo os princípios divulgados no Tratado de Andrea Pozzo. Realizada entre 1726 e 1743, a decoração da Igreja da Penitência, à direita do Convento de Santo Antônio, é o exemplo mais característico do barroco joanino no Brasil, integrando talha e pintura em perfeita unidade estilística. Obra dos entalhadores lisboetas Manuel de Brito e Francisco Xavier de Brito, a talha inclui, além dos retábulos, revestimento integral das paredes até a cimalha real, que serve de moldura às pinturas ilusionistas das abóbadas. A de maior impacto é a ampla pintura da nave, com desenho compacto de arquiteturas em perspectiva ilusionista, deixando no centro um espaço aberto para a representação da ascensão aos céus de São Francisco de Assis, representado com asas de serafim como o Cristo da visão do Monte Alverne. Como atualmente nas decorações barrocas, tudo converge para a representação teatral do altar-mor,
centrada na dramática representação do Cristo crucificado, em conversação com São Francisco ajoelhado a seus pés. O inusitado da cena são as 6 imponentes asas de serafim que circundam a figura do Cristo, juntamente com os raios dourados que emanam da cruz, iluminados pela luz zenital de uma claraboia. Os retábulos laterais também têm colunas torsas e dosséis como o altar-mor. São, sobretudo, visíveis os da área central, dedicados a São Roque e São Gonçalo do Amarante. O rococó fez sua primeira aparição no Rio de Janeiro na decoração da nave da Matriz de Santa Rita, estendendo-se em seguida às demais igrejas construídas ou reformadas na cidade na segunda metade do século XVIII. Datada de 1753 a 1759, a talha desta igreja foi possivelmente a primeira do gosto francamente rococó em toda a colônia brasileira, antecipando em uma década as igrejas do estilo em Minas Gerais e Pernambuco. O elemento de maior impacto visual é a decoração do arco cruzeiro, na transição do espaço da nave para o da capela-mor, revestido de ornatos dourados sobre fundos brancos, tendo no centro uma elegante tarja sinuosa com a custódia do Santíssimo Sacramento, e nas laterais, 2 rocalhas de grandes dimensões. Dois modelos diferentes de retábulos podem ser identificados nas decorações do rococó carioca, marcados pelo emprego de colunas retas ou torsas. Os retábulos da nave da Matriz de Santa Rita, os mais antigos do rococó carioca, têm colunas retas e delgadas como as do rococó religioso europeu de um modo geral. Além de Santa Rita, as colunas retas também estão presentes nos retábulos das igrejas de Santa Teresa, Nossa Senhora Mãe dos Homens, Santa Cruz dos Militares e Lapa dos Mercadores, entre outras. Com suas decorações simultaneamente leves e elegantes, essas igrejas do centro histórico do Rio de Janeiro podem ser comparadas às similares da Baviera e outras regiões da Alemanha. Valentim da Fonseca e Silva, conhecido como Mestre Valentim, introduziu um modelo diferente nas decorações do rococó carioca, no qual os retábulos mantêm as colunas torsas herdadas da época barroca anterior. Sua obra-prima no gênero é a decoração da Capela do Noviciado da Ordem Terceira do Carmo. Executada entre 1773 e 1780, esta capelinha assemelha-se a um pequeno salão de festas, como os dos castelos e residências nobres da época.
Caberia, no entanto, a Inácio Ferreira Pinto, discípulo de Valentim, a mais completa e requintada decoração rococó do Rio de Janeiro, a do Carmo da Antiga Sé, executada no último quartel do século XVIII, e incluindo, além dos 9 retábulos e revestimentos integrais da nave, capela-mor e arco-cruzeiro. Interessante observar que na capela-mor, a decoração da abóbada recobre parcialmente uma pintura anterior de José de Oliveira Rosa, reduzida aos limites de um painel central longilíneo com cercadura de talha, segundo a nova estética do rococó carioca. O revestimento de todo o espaço interno por lambris pintados de bege claro, com ornatos dourados em destaque, configura uma decoração de tipo palaciano, característica do Rio de Janeiro. A impressão de um amplo salão de festas seria ainda mais evidente com o assoalho da nave livre dos bancos, introduzidos na segunda metade do século XIX, e o coro alto ocupado pela orquestra, onde se fazia música de excelente qualidade, segundo registros da época. Transformada em capela real, quando da transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, funcionou sucessivamente como capela imperial e catedral metropolitana até o ano de 1976.